Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Em Betânia estão os que amam Jesus. O título da segunda-feira, Desatar e deixar ir. E o versículo, João 11:44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por tua misericórdia, com a qual nós sempre contamos, e sem a qual nós nem levantaremos da nossa cama. Também por tua graça, por tua superabundante graça, que nos traz a tua presença, a tua palavra, o teu Espírito. É por ela, Senhor, que podemos avançar, é por tua graça que podemos te servir, pois tua graça nos basta para todas as coisas. Nesse dia, amado Senhor, nós te agradecemos também pela palavra que o Senhor tem nos dispensado. Uma palavra cheia de riquezas, uma palavra cheia de luz, que nos mostra claramente quem nós somos, o que o Senhor quer de nós, o caminho a ser trilhado, e cada vez mais também nos revela o teu coração, quem é o Senhor. Que até o fim nós possamos desfrutar das tuas insondáveis riquezas através de tua palavra. Que o nosso coração cada vez mais seja uma boa terra para tua palavra frutificar. Que a nossa vida seja cada vez mais transformada, a ponto de transformar também a vida dos que estão ao nosso redor. Tudo através de tua palavra, de tua graça. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira é Desatar e deixar ir. Então eu vou ler um bom trecho do Alimento Diário para que todos tenham esse encargo, sintam esse encargo do dia. Vou começar na página 40, a partir do terceiro parágrafo. Diz assim: O Senhor, no capítulo 10º de João, veio chamar suas ovelhas para compor sua igreja. Esses convocados não são bons, justos, nem sãos que não precisam de médico. Ele chamou pessoas como um paralítico que estava nessa condição havia 38 anos, o cego de nascença e também Lázaro, morto e sepultado havia 4 dias. Jesus curou o paralítico e esse passou a andar. Curou o cego e esse passou a ver. Ressuscitou o morto, já em decomposição, pelo poder da palavra. Milagres aconteceram na vida das pessoas chamadas por Jesus para fazer parte da igreja. Isso é um encorajamento para nós, especialmente para os que são líderes nas igrejas. Precisamos ser sensíveis ao trabalhar do Espírito na vida dos irmãos. É possível que em nosso meio haja jovens que antes pareciam espiritualmente paralíticos, distantes do Senhor, não cooperativos, mas a quem o Senhor curou. Pode ser que haja também os cegos de nascença, os quais têm olhos e acesso à palavra, todavia não conseguem vê-la. Um dia, porém, o Senhor passou por eles e os mandou ao tanque de Siloé, onde se lavaram e passaram a ver. Talvez haja até mesmo aqueles que estavam mortos numa condição imprestável para a obra, para o Senhor e para a igreja. Os mortos nada podem fazer na igreja, mas um dia o Senhor, pela palavra, aproximou-se de cada um deles e disse: Vem para fora do túmulo. Eles ressuscitaram e saíram. Em situações como essas, faz-se necessária a intervenção dos irmãos líderes. Essas pessoas, antes paralíticas, cegas ou até mesmo mortas, vivenciaram o milagre do Senhor em sua vida. Agora é hora de termos a sensibilidade de desatar-lhes as ataduras para que não fiquem imobilizadas na igreja. Amados, se o Espírito fez a obra, cooperemos com ele tirando as ataduras. Tais pessoas agora andam, enxergam e estão vivas, pois o Senhor trabalhou nelas. Está na hora de tirar suas ataduras, envolvê-las na edificação da igreja e na obra do Senhor. Não podemos ser lentos. Irmãos líderes, observem os irmãos que servem com vocês. O Senhor trabalhou neles. Vamos tirar-lhes as ataduras para que se tornem úteis. Em sua morte na cruz, Jesus desceu às regiões inferiores da terra, libertou os cativos
e concedeu dons aos homens. O Senhor quer usar esses cativos ressuscitados na igreja como os homens hábeis descritos nesse versículo. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, isso é Efésios 2:10. Então, feitura em grego é poiema, que quer dizer algo que foi feito, fabricado, produzido. Somos feitura de Deus. Ele trabalhou em nós, salvando-nos da paralisia, da cegueira, da morte e nos libertou do cativeiro para sermos úteis na edificação da igreja. Então, quer dizer, pegando aqui esse trecho de João 11:44, em que Lázaro sai da sepultura, ele estava todo atado, todo amarrado por fitas, panos, fazia parte do ritual fúnebre. Então não adianta ele haver ressuscitado, se apresentar vivo, mas todo amarrado. Então Lázaro precisou da ajuda das pessoas para ser desamarrado, para ser desatado. Nós também, irmãos, todos nós que estamos na igreja, todos os cristãos, eles tiveram essa experiência. Eles foram ressuscitados. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas o Senhor Jesus nos deu vida. E agora, é o que nós vemos em Efésios 2. Agora, muitas vezes, irmãos, nós nos tornamos como o Lázaro pós-ressurreição, mas ainda atados. Ou seja, nós não nos envolvemos, nós não servimos, nós não pregamos o evangelho, nós não oramos, nós não servimos os irmãos, enfim. Então, todos nós, irmãos, precisamos primeiramente reconhecer isso. Quando nós estamos atados, quando nós estamos sem serventia. E isso, na verdade, é um problema porque nós tendemos a olhar para nós mesmos e pensar assim, isso eu posso fazer, então isso eu vou servir. Isso eu não posso fazer, então isso eu não vou servir. É mais ou menos assim, não, eu sou muito tímido para pregar o evangelho, então eu não vou pregar o evangelho. E por que eu estou dizendo isso? Porque a questão não é a timidez, é que nós ainda confiamos e não confiamos ao mesmo tempo muito em nós mesmos. Vou explicar. Você confia que você pode fazer um determinado serviço, você tem habilidade para isso, então você faz. Mas você está fazendo ainda em você mesmo. E aí você não confia que você pode fazer determinado serviço. Por exemplo, você fala assim, eu sou muito tímido para pregar o evangelho. Aí você não prega. Por quê? Porque você ainda está confiando em si mesmo. Então, naquilo que você acha que dá para fazer, você faz. Naquilo que você acha que não dá para fazer, você não faz. Esse não é o serviço adequado a Deus, porque não é servir baseado na graça. A graça, irmãos, é para todos nós. A graça nos capacita a fazer o que nós não somos capazes de fazer, que é servir a Deus. E tudo depende da nossa fé, da nossa confiança no poder de Deus. Que se eu for pregar o evangelho, por exemplo, independente de ser tímido, de não saber usar as palavras, eu confiar que Deus é que está movendo todas as coisas. Que qualquer palavra que sair da minha boca, uma vez que eu esteja no Espírito, confiando, com fé em Deus, vai ser a palavra de Deus para a salvação das pessoas. Porque, veja em Efésios, por exemplo, quando Paulo fala da salvação, ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação já é pela fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas, após isso também, nós recebemos a graça para mostrar que tudo vem de Deus, que nós somos vasos, ferramentas, que nós não temos por que nos orgulhar. Talvez você ache, eu estou servindo bastante. Irmão, dê glória a Deus, porque tudo vem de Deus. E se você não está servindo, se você ainda está atado, então o sentimento peça ajuda para se desatar, para se desamarrar, para servir ao Senhor, porque afinal de contas você foi. Se você era um paralítico, você foi curado. Se você era um cego, você foi curado. Se você era um morto, você foi ressuscitado
para servir a Deus. Você não sai do túmulo para voltar a ter a vida que você tinha antes. Você tem um novo viver, e esse novo viver é para servir ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, essas ataduras que nos prendem são os nossos conceitos, no nosso orgulho, arrogância. Então você olha e fala assim, não está do jeito que eu quero, então não vou servir. Ou você tem conceitos, isso aqui está errado, então eu não vou fazer nada. Isso tudo, irmãos, ainda faz parte do nosso ego. E é por isso que o Senhor falou, se você quer todo aquele que quer me seguir, vai precisar deixar o ego para trás. Vai precisar tomar a cruz. Nós não conseguimos seguir o Senhor com o nosso ego intacto, a nossa vida da alma intacta. E por outro lado, irmãos, falando agora da questão da ajuda dos irmãos, por que há apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, como nós vemos em Efésios 4? Efésios 4 é um capítulo que fala da edificação da igreja, do corpo de Cristo. E aqui mostra claramente que o Senhor ele concedeu dons, ou melhor, homens dons, como presente à sua igreja, para ajudar todos os santos a desempenharem o seu serviço. Por que há apóstolo? É para ajudar os santos a desempenharem o seu ministério. Por que há profetas? É para ajudar os santos, os irmãos, todos, a desempenharem o seu serviço. A mesma coisa evangelistas, pastores, mestres. Então tudo isso é para nós sermos desatados. A palavra que nós recebemos é uma palavra para nos desatar, para nós desempenharmos o nosso serviço. Por quê? Como diz aqui no Alimento Diário, quando fala de Efésios 2:10, que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Então não está falando da nossa criação humana, está falando do novo homem. Então ali diz o quê? Pois somos feitura dele. Então essa feitura é poema. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, irmãos, Deus já preparou um caminho para todos nós. A questão é, nós vamos andar nesse caminho? Nós vamos receber essa palavra, nos desatar, ou permitir ajuda para nos desatar, para andar nesse caminho? Ou nós vamos ficar o resto, até a volta do Senhor, atados? Como Lázaro, quando ele saiu, foi ressuscitado, veja, mas se não tirasse as ataduras, o que ele ia fazer? Ia morrer de novo. Então todos nós temos algo em mãos, algo preparado por Deus. A questão é, nós vamos nos desatar ou ser desatados para caminhar, para fazer a vontade de Deus, ou nós vamos permanecer na condição de Lázaro pós-ressurreição, que ele ainda estava atado? Você só vai ser útil quando você estiver desatado dos seus conceitos, de ambições, do seu ego, da sua vida da alma. Tudo isso são coisas que nos atam, irmãos, que restringem o nosso serviço. E o objetivo, se você vai lá para Efésios 4, você vê que na verdade o que o Senhor está falando ali é um ciclo. Você começa sendo aperfeiçoado. Todos nós começamos assim. Mas com o tempo, você se torna um aperfeiçoador. É um ciclo normal. Ou seja, você está atado, pós-ressurreição, você está ali atado. E aí vem os irmãos e desatam você. E aí qual que é o próximo passo? É você voltar à vida antiga, agora que você está desatado? Não, é desatar outras pessoas. Você foi aperfeiçoado para também aperfeiçoar. Irmãos, esse é o sentido do nosso serviço ao Senhor. Esse é o ciclo de Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, sempre seguindo a verdade em amor e crescendo, desatados. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.